Carta de Paulo aos Efésios. Éfeso foi a igreja que Paulo plantou em Éfeso, foi a igreja mais madura. Por isso, Paulo, muitas vezes, ele trabalha numa perspectiva de oração, de liberação, de instrução apostólica, muito mais do que tratando questões morais. Ele trata uma questão mais madura com a igreja. Então, sempre quando você quiser recorrer a um assunto que Paulo tratou, também olhe a perspectiva que Paulo tratou aquele assunto em Efésios. Porque em Efésios estará lá numa perspectiva mais pontual. Às vezes é uma frase, mas estará lá de forma mais pontual. Efésios 3, a partir do versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com todo o poder pelo Espírito Santo no homem interior, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Sublinho o versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Irmãos, nesses 9 anos de tentativa de serviço pastoral, hoje no café eu conversando com o Gabriel, e eu falando, na tentativa de ser pastor, a tentativa de ser marido, a tentativa de ser filho, a tentativa de ser pai, né? Mas nesses 9 anos de tentativa de serviço pastoral, eu tive a oportunidade de me relacionar com pessoas de diversos estilos de vida, diferentes. Jovens, idosos. Quando eu falo idoso, me vem o seu Rui. Assim, a imagem do idoso querido, de abraçar, beijar, aquela coisa. Casados, solteiros, pobres. Pobre não no sentido de espírito, mas pessoas com muita pouca condição de vida mesmo. Pessoas simples de tudo, né? Com necessidades básicas, eu tive a oportunidade de conviver. Pessoas abastadas, né? Tenho ainda a oportunidade também de conviver. Pessoas em situação de rua, né? Tive algum contato. Pessoas enfermas. Na colônia Santa Isabel, eu tive um trabalho ali com capelania direta com os rancenianos, né? Pessoas bem abastadas de dinheiro, tipo Fernando, assim, da Vaninha, que, né, temos ainda próximo. Quem precisar de alguma coisa pode recorrer, viu, nessa época aí, está sobrando ali. Missionários, né? Pessoas de missão, no sentido que ouviram algo de Deus, largaram tudo e foram viver para Jesus. Aquela ideia missionária de eu tenho que ser pobre, eu não posso ter nada, eu preciso ter uma calça só, um chinelo só, e isso é Deus. Convivi com esse tipo de gente, né? Moramos, tivemos uma casa com várias pessoas morando, uma base missionária onde a gente cuidava de algumas pessoas, também ajudava nesse cuidado. Conheci líderes também do outro lado, né? Tive acesso a pessoas que o pastor da igreja tinha condições financeiras muito discrepantes da maioria dos membros, né? Isso não é o ideal, né? O ideal é que a família pastoral tenha o nível da melhor família ou das melhores famílias da comunidade.
Mas o filho de um pastor ter uma Ferrari e alguém vir para a comunidade de ônibus, vermelhão, não é legal. E todos congregarem no mesmo lugar, há uma discrepância, mas eu estive nesse ambiente também. Eu tive o privilégio de ter líderes perto, ainda tenho alunos, né, em algumas escolas, adolescentes. Tenho 2 filhos adolescentes e outros adolescentes, o Pedro aqui hoje. Crianças, né? Temos crianças, graças a Deus por isso, nosso futuro está aqui, né? Enfim, tive o privilégio nesses 9 anos de me relacionar com pessoas, e pessoas de diversos estilos de vida diferentes. E a maioria dessas pessoas tinha algo em comum. Elas experimentaram em alguma medida, uma orfandade física ou emocional, que feriram a perspectiva de quem elas são, que geraram marcas, que ajudaram, entre aspas, que contribuíram para essa construção dessa pessoa que nós somos nós. A família, meus irmãos, ela é o poder compulsório no sentido da palavra de compulgir a pessoa a ser, de pressionar a pessoa a se tornar algo. E o ponto em comum que eu encontro em todas essas relações são heranças das suas famílias. Então, quando eu falo orfandade, você fala assim: pastor, não é o meu caso, eu tive o pai dentro de casa. Mas existem órfãos de pais vivos, que moram dentro da mesma casa. Existem abusos na construção de uma pessoa que independe da ausência física. Muito pelo contrário, se existisse a ausência física, seria até menor o caos. Entende? Mas a família continua sendo o poder compulsório para a humanidade. Tudo que se chama humano nasce a partir do que chamamos de família. A família, ela provê um senso de identidade e segurança para o indivíduo. Tudo que você pergunta, eu posso? Um dia você possivelmente perguntou para o seu pai se você podia, ou para sua mãe. Por quê? Porque é essa construção da pessoa no útero ali da família que vai trazendo identidade e segurança para ela ser uma pessoa. Que vai construindo ela para ela conseguir ser. Esse indivíduo, ele hoje está vivendo sob fortes pressões. Ele está vivendo sob a pressão de se definir por A, por B, por C, pelo que o Facebook acha, pelo que o fulano acha, pelo que o fulano ciclano acha. Mas ainda assim, o maior potencial para construir pessoas ainda é uma família. A família é o cenário mais virtuoso para se definir quem uma pessoa é. Eu sou pai de 3 maravilhosos filhos. 37 anos, 3 filhos. E ao longo desses anos sendo pai, eu sou pai desde os 21 anos. Tenho 37 anos. Dos 21 para 22 anos. Meu entendimento do que a Bíblia fala sobre pai, herança e família foi se estendendo. E a primeira coisa que eu queria servir vocês a pensar essa manhã é que a família continua sendo a estrutura relacional mais importante que existe. A família ainda continua sendo a estrutura relacional mais importante que existe.
Muitos dos problemas pessoais e sociais que encontramos hoje pode ser relacionado com a degradação da família. A família é esse lugar que oportuniza o bem ou gera o caos. Quer ver uma coisa? Quando você pensa em corrupção, você pensa em quê? Pode falar. Corinthians, né? Eu penso no Corinthians. Queda, eu penso no Corinthians. Série B. Eu penso em corrupção. Você pensa em guerras. Bom, esses problemas são a ponta do iceberg. Mas qual que é a raiz disso? A raiz disso é que alguém, uma pessoa, lá atrás, né? Tem uma pessoa ali. Tem uma pessoa que se corrompeu. Tem uma pessoa que tem uma história, que teve um pai, que teve uma mãe, ou que não teve, que viveu uma experiência que hoje reflete essa vivência de quem ela é nas coisas que ela faz. E que a consequência do que ela faz pode ser o quê? Corrupção, guerras, assassinatos. Só que a sociedade quer tratar os problemas da ponta, né? A gente quer olhar para o que eu chamo de sintomas. Mas qual que é a raiz? A formação da pessoa na família. Continua sendo o mesmo. O que o Hitler provocou, o problema foi a perspectiva social ou a perspectiva dentro da cabeça dele, daquele rapaz que tinha uma história, que teve uma família, que passou por problemas, que tinha uma visão de mundo e imperou essa visão de mundo. Está entendendo isso? Só que a gente olha para o nazismo e não para aquela pessoa, e não para aquela história. Por isso que a gente precisa voltar a olhar a família como uma base nutritiva do ser humano. Por isso que a família, ela continua sendo esse modelo mais genuíno entre céu e terra. Quando Deus foi fazer o ser humano, Gênesis 1:26, e falou, façamos o homem, é lindo isso, né? Porque está na terceira pessoa, era mais de uma pessoa fazendo. Então, Deus já era uma família. E Ele pega esse modelo e replica esse modelo num ser humano, feito à imagem e semelhança dele. Gente, nós não fomos feitos para sermos só. Foi Deus que viu isso. David, é porque você não me conhece, eu vivo muito bem sozinho, não preciso de ninguém. Ilusão. Quando Deus olhou para o Adão só, falou, não é bom. Não é bom. Se Deus falou que não é bom, não há nada nesse mundo que possa falar que é bom. Não é mesmo? E aí, a gente precisa entender que a família ainda é essa imagem mais plena de quem Deus é. Eu costumo usar esse exemplo. Tinha um pastor amigo nosso, um cara muito querido. Graças a Deus agora ele casou, mas ele era o problema do seminário e da igreja, porque as meninas tudo queria casar com ele. Aí eu falava para ele assim, cara, você é muito ungido, você é muito especial, só tem um problema, você precisa casar, cara. Você entender, não que quem não casou é menor, mas você está falando uma perspectiva de ser Deus e de ser família, e falando sobre família, e que você precisa ter uma perspectiva vivenciada. Aí eu fico brincando com ele, agora passou. Mas a imagem de quem Deus é ainda, a imagem mais plena de quem Deus é uma trindade, né? É uma família.
Quando você olha um pai carregando um bebezinho, brincando na pracinha com o bebê. Quando você vê um pai colocando o bebê no lugar alto assim, o nenenzinho, o neném não, né? A criança. No lugar alto assim, fala, pode pular que o papai segura. E aquela confiança da criança pular, não tem isso? Você vê uma realidade onde Pai, Filho, Deus. A Bíblia aponta para uma realidade chamada família. Segunda coisa que eu aprendo, que família na terra é moldada conforme a família no céu. Existe um modelo, pessoal. Não é qualquer família. Agora está tentando aprovar aí, né, que onde há sentimento de família, tudo é família. Não é isso? Então, por exemplo, Mara, me ajuda aí, se eu falar alguma bobeira, você me ajuda aqui, tá bom? E desculpe os que gostam dos animais de estimação, mas é só um exagero aqui para a gente chegar onde a gente está construindo. Mas eu e um gato, ou uma gata, um gatinho, somos família. Eu e um cachorro é a minha família. A pessoa não se dá bem com ninguém, mas tem 5 animais de estimação. E ama os animais, sabe por quê? Será por quê, né? Se ela não dá bem com ninguém e dá só com os animais, é porque os animais talvez não têm força para falar o que ela não quer ouvir, né? Porque nas relações que tem contrapartida, ela não consegue se sustentar. Aí ela tem que ter um animal para ela conseguir conviver com ele mais tempo. Porque ele não fala. Porque família é convívio, e convívio é família. Mas a revelação do céu é a revelação de uma família na terra. Existe um plano, um projeto. E biblicamente, isso está gravando, né? Vai ter riscos para nós daqui a pouco. Ainda é um homem casando com uma mulher. E uma mulher que se entrega para um homem. É um homem com a sua mulher e a sua prole. Isso é família. O resto são adaptações. Biblicamente há um modelo. E quando a gente olha para a Bíblia, há uma revelação do céu para a gente viver o que é família. Um homem, uma mulher e sua prole. Esse modelo, pessoal, ele foi pensado para que a gente pudesse experimentar do amor de Deus, porque Deus é amor. Deus é Pai. E Ele nos dá esse direito de sermos pais também dos nossos filhos, para experimentar também do caráter dele, né? E o espírito de adoção que foi nos dado para que a gente se tornasse filho, também é nos dado para a gente cuidar dos nossos filhos, né? E por meio de Jesus Cristo, essa relação que tinha sido quebrada lá no Éden, esse contato original é reconectado e a gente passa a se relacionar como irmãos. Olha só que família. A gente tem o desvaneio de dizer que a gente aqui é uma família. Corajosos. Terceira coisa que eu aprendo é que a família, ela tem um propósito bem definido. Primeiro, repetindo, família é uma estrutura relacional. Segundo, família tem um modelo, e está na Bíblia. Terceiro, família tem um propósito. Está lá em Apocalipse 5, 5:10. Apocalipse 5:10. Apocalipse 5:10. E nos fizestes reis e sacerdotes para nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. Bom, sobre esse avivamento, sobre esse reino vindouro que a gente está falando, haverá um reinado de famílias. Famílias sacerdotais irão reinar.
Fomos criados, irmãos, para a glória de Deus, para reinar com Cristo. E reinar na terra vai passar por um modelo. Uma família sacerdotal irá reinar com Cristo. A família é a principal maneira que Deus usa para alcançar as pessoas com esse testemunho sobre a vontade de quem Ele é. É como se Deus falasse assim: querem me ver? Olhem para uma família. Quando há aquele amor fraternal de uma mãe por uma filha, de um avô por uma neta. Um avô por uma neta é mais adoçado, né? Sim ou não? Escorre açúcar. Lambe o chão. Né, vó? Fica lambendo assim. Mas Deus irá confiar a terra na nossa mão, irmãos. E na nossa mão eu digo que nós, como filhos, vamos reinar com Ele por 1000 anos. E sabe quem vai reinar? Famílias sacerdotais. Quer dizer que a forma como nós vivemos hoje como família é um preparo, um modelo de como nós vamos viver 1000 anos com Cristo. E sabe o que eu fico pensando? Ontem eu estava conversando com a gente estava com a Thaís e o Claudinho em casa, falando para eles que, imagina essa perspectiva do casamento, é para esticar a gente mesmo. Porque você pergunta para mim assim, é fácil? É lindo, romântico, bonito, maravilhoso, né, Vaninha? Só da Vaninha que é, gente. Você tem que ver o Fernando, é bonitinho demais. Leva café da manhã na cama, tudo 1000 maravilhas. Lá em casa, tá entendendo? Quer ser cristão? Nasça de novo. Quer trilhar casa? Você vê. Quer dar mais uns passos? Tem filho. Parece que Deus vai puxando a corda. Ontem, nas brincadeiras, a Thaís batia na mesa e falava assim, ó, põe os meninos para dentro que agora é terapia de casal aqui, o pau vai quebrar. Mas a família ainda é a fonte. A família ainda é a base da identidade de cada um de nós. É da família que vem as nossas habilidades principais, as nossas afirmações. E é justamente desses cenários que eu quero provocar a gente pensar hoje, como que a gente é como pessoa. Porque a gente não vai dar o que a gente não tem. Né? Quando a família é saudável, um filho cresce com senso de identidade e destino. Quando a família é desajustada, um filho cresce com o coração capturado por orfandade. O que é orfandade? Falta de confiança, falta de segurança, falta de amor, falta de esperança, falta de disciplina. Tudo isso é orfandade. Gente que não teve pai, gente que não teve mãe. Pessoas que precisam restaurar essa perspectiva pessoal de características da família para se tornar uma pessoa. Né? Para que se torne uma família. David, você está pregando uma perfeição de pessoa? Não, que isso? Quem sou eu? É só uma reflexão. Que a família ainda continua sendo o cerne dos maiores caos e das maiores dádivas da terra. De onde vêm todas as guerras? De pessoas. De identidades, de personalidades que se deturparam. E de onde vêm as melhores benesses para esse mundo? De pessoas. A pessoa, a mãe da Madre Teresa de Calcutá, era um ser humano. E a mãe do Hitler também era um ser humano.
A Madre Teresa de Calcutá teve uma família. E o Hitler também teve uma família. A diferença é como foi vivido esses anos. E muitas vezes a gente espera chegar aqui, né? Eu queria concluir com algumas meditações. David, é fácil então ser família? Facílimo. Mas é fácil ser família de verdade, sem aquele negócio estético? Porque quando eu fui fazer curso de casais, como é que chama aquilo? Escola de noivos, como é que chama aquilo? Curso de noivos. Gente, eu olhava para o casal que estava dando curso de noivo e falava assim, gente, isso é Rede Globo. Não tem lógica. Isso não é vida real, não. O cara, tipo assim, a mulher dele ia descer esse degrau, não era uma vez, mas era todas as vezes que eu ia olhar, ele fala, cara, isso aí tem alguma coisa errada. Entendeu? Eu não estou falando de, isso aqui para mim é estético. Estou falando vida real, casamento. Outro dia aquele chargista, o Duque, fez uma charge muito legal. No dia do casamento real lá, que passaram, transmitiram para o mundo inteiro, e eu fiquei bravo, que transmitiu em rede nacional para o Brasil, porque uma vez colônia, sempre colônia, né? Veio aqui, roubou nosso pau-brasil, roubou nosso ouro, matou 220 mil índios em uma semana, e agora quer transmitir o casamento real da família que veio aqui há anos atrás e fez isso. E acho que eu acho bonito. Mas tudo bem, eu não assisti, desliguei a televisão. Mas casamento real mesmo, sabe o que é? Ô amor, quando você voltar, você traz o ovo, que acabou. Ô amor, você já fez compra? Não, casamento real é a porta do banheiro abrindo e falar, amor, traz um papel higiênico para mim que acabou. Isso é casamento real. O resto é estético. E esse casamento real é fácil construir, gente? Vamos ver se é fácil. Olha o que Paulo fala. Efésios 5, 22. Efésios 5, 22. Dou aquela respirada antes, porque bebo um golinho de água. Não gosto de passar por aqui, não. Efésios 5, 22. Esposas, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo por ele próprio o salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também a mulher está sujeita em tudo a seu marido. Versículo 25. Marido, ame a vossa esposa como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificar com a lavagem da água pela palavra e para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devemos os maridos amar a sua própria esposa como seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Porque nunca ninguém detestou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também ao Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe, se une à sua mulher, e os dois são uma só carne. Irmãos, esse texto é demais, né, para nós. Primeiro que há um conceito muito errado de submissão, e quando a mulher escuta isso, ela já pula lá no meio da rua, né? Submissão não é estar sob, é junto. E existe uma ordem aqui. Se você vai olhar a conexão desse texto com 1 Coríntios 11, 3, existe uma ordem pontual. Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça do homem, o homem, o cabeça da mulher. Sim ou não? Deus, não vai esquecer isso mais, né, Paulo? Conversamos disso sexta-feira lá.
Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, o homem, cabeça da mulher. Estamos juntos? Então existe uma ordem. Deus, Cristo, homem e mulher. Tem jeito do homem ser cabeça da mulher se Cristo não for cabeça dele? Que mulher que se submete a isso, gente? Sabe como é que chama isso? Duas coisas. Machismo, o cara que bate na mesa e fala eu que mando aqui, não manda nada. A mulher escuta, finge que não vai, finge que ele é o bonzão e daqui a pouco ela faz do jeito que ela quer. É assim que funciona. Finge de boazinha na frente e depois ela faz do jeito dela. Não é assim que é? Ou tem a realidade que vai para o choque, né? Vai para o confronto. Aí a realidade é muito desigual. Quando a gente vai para o confronto, um homem e uma mulher, há uma, como é que chama? Uma diferença genética. Qual que é a diferença? Deus nos fez mais forte para proteção, e se eu usar essa força para ataque, eu machuco. Está entendendo isso? Eu fui criado para proteção. Eu não posso usar essa força. Essa força ela é desmedida. Né? Então existe uma ordem. Mas aí você pergunta para mim, David, é fácil ser uma família de verdade? Não, precisa respeitar essa ordem. Eu tenho certeza que Deus é cabeça de Cristo, sim ou não? O filho só fez o que o pai, que viu o pai fazer. Agora, Cristo precisa ser cabeça do homem, gente. Senão a mulher não se submete, não. Principalmente se for uma mulher espiritual. Se a mulher for espiritual, acabou a nossa praia, né? Exemplo, se eu começar a chegar em casa e propor realidades contra esses princípios para minha esposa, que quer viver esses princípios, você acha que ela vai se submeter? O que vai acontecer? Briga todo dia. Não é isso? Aí eu vou chegar, mas essa mulher não me submete. Ela vai se submeter como? Se você não se submete a Cristo. Está entendendo isso? Então existe uma ordem. Segundo, para que o coração do homem e da mulher se convertam um ao outro, ambos têm que se converter a Cristo. Em Deus, homem e mulher se encontram. Em Deus, propósitos se encontram e se tornam uma só carne. Né? Em Deus, famílias se encontram, gerações se encontram, a terra deixa de ser ferida com maldição. A maldição qual? Orfandade. Né? Já falamos aqui em Malaquias 4. Orfandade. Isso é restaurar a estrutura original do ser humano. O ser humano foi criado para viver em sociedade. É o que a gente chama de um homem que se relaciona bem com Deus, com a criação e com o próximo. Os mandatos criacionais. Disso ainda não tem nada a ver comigo, que eu sou solteiro. Aí que você pensa. Sabe por quê? Porque são valores que tem que estar dentro de você para você saber muito bem quem você quer, com quem você quer construir uma família, qual tipo de família você quer, como você quer. Irmãos, todo mundo fala que é a segunda maior decisão que um ser humano pode tomar. A primeira é para Cristo, não é assim? Eu não teria como dimensionar qual que é maior, porque um casamento é a expressão de Cristo. Lembra quando Paulo fala, quando se torna uma só carne, grande esse mistério, não fala isso a respeito de homem e mulher, mas fala isso a respeito de Cristo e a igreja, lembra disso? Então, a cerimônia de casamento é uma figuração do que vai acontecer no grande dia, no dia que Cristo vai voltar. Ou seja, falei isso para o Paulo e para a Priscila sexta-feira, nós vamos estar lá na cerimônia. E ali, quando está rolando a cerimônia, as pessoas estão olhando e falando assim, uau, isso aqui é uma antecipação do dia que Cristo vai voltar. E a noiva que está entrando ali e o noivo que está aguardando aqui, olha o encontro. É uma figuração. Então não é, eu acho que eu quero aquela, que ela é bonita. Ou eu acho que eu quero... Não, querido.
É propósito. É restauração de um plano eterno chamado família. Para fechar, Isaías 32. Muitas pessoas falando assim, pastor, mas quero um homem de Deus. Tem homem. Fui lá em Salvador, né? Tem uma mãe do Júnior lá. Ela deve ter uns. Agora ela fez 50 anos. Uma coroa assim. Bem conservada. Ela viúva desde novinha. Aí chegou para mim. E ela fazendo almoço para a gente todo dia. Aí ela chegou para mim e falou assim: ó, se tiver um homem de Deus, eu vou lá para Minas Gerais, lá cozinhar para vocês, congregar com vocês lá e tal. Falei, ih, irmã, por esse motivo não, mas, né, quiser ir para lá para estar com a gente e tal, mas por esse motivo, ela está bem sozinha, não está? O que a Bíblia fala sobre a viúva? Vamos lá, Novo Testamento? Está bem sozinha? Vai cuidar dos irmãos, não vai caçar em daca não. Se aparecer alguém assim muito, muito bom, beleza, mas... Aí chegou uma irmãzinha que ouviu a conversa, a menininha, novinha. Não, se tiver uns rapazes lá muito de Deus, eu quero ir para lá também. Aí eu parei e fiz uma pergunta para ela, mas peraí, você quer um rapaz de Deus? A minha pergunta é, você é de Deus? Entende? Porque às vezes a gente quer uma pessoa que é muito, muito uau, 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 e a gente esquece de ser essa pessoa. Por isso que essa palavra é para os solteiros também. Porque nós precisamos nos tornar aquilo que a gente quer. A gente tem que preparar agora. Né? A gente tem que se tornar e saber bem o que a gente quer. Você gosta de quê? Alto, moreno, né, Mara? 1,90 m, moreno. Moreno assim, bem moreno. Moreno. É. A Mara é moreno. Tipo Abel. Meu amigo Abel. Tipo Abel, né? Tô ligado. Eu já tô olhando, viu, Mara? Tô passando um rastreamento aí. Não pode falar mais moreno, né? Tem que ser... Nem negro pode falar mais, né? Não, tem que ser... Agora o correto é preto, né? Sabia? Não pode falar mais moreno, por ser negro, quando é negro, muito negro, igual o Abel, esse meu amigo, é negro assim mesmo. Aí tem que falar preto. Se você estiver numa palestra, as pessoas vão te interromper e falar, não, ele não é moreno, ele é preto. E moreno é quem é assim, tipo, a gente, assim, em geral, né, brasileiro é... o Alex é moreno, é quase... Moreno é quase todo mundo. Vamos lá, Isaías 32, 8. Quantos acharam? Como é que está na sua? 32, 8. Vamos lá, 32, 8. Porém, o nobre projeta coisas nobres e por meio de coisas nobres ele persevera, não é isso? Olha como é que está na minha versão. Porém, o generoso planeja com generosidade, por meio das coisas generosas ele fica de pé. Tem muita gente gastando muita energia e esquecendo de orar e pensar em ter uma família. E eu queria essa manhã desafiar você a sonhar com uma família. E se você já tem, em colocar a sua família também como um projeto principal da sua vida. David, eu já desisti desse negócio aí, esse trem é difícil demais, talvez deu certo só para você. Desiste não, irmã, né, Pri? Desiste não, né? Vale a pena. Construir casas, irmãos, até Castor constrói. Construir casa, até João de Barro constrói. Apartamento, até construtora da MRV constrói. Agora lar,
tem que ser gente, tem que ser pessoa, tem que ser ser humano. E é esse tipo de gente que a gente está orando para Deus levantar. Pessoas que querem ser famílias. Porque a gente acredita num reino de famílias. Famílias sacerdotais. Lares que não são ocos, que têm propósito, que têm sentido de ser, têm identidade, têm propósito, né? Família é esse lugar onde a gente pode resgatar a fé, onde a gente volta a crer, um lugar onde a gente pode pertencer. A gente entra e abre a geladeira, não é? Sim ou não? Agora é meu, não é mais do outro. Um lugar onde a gente se torna uma coisa só. Esses dias eu estava dando uma chamadinha nos meus filhos amados. Quase não acontece lá não, viu, pessoal? Mas eles perderam umas médiazinhas de leve, né, amor? Bem pesado? A Rebeca é brava, eu sou. E eu estava muito triste. Eu chamei os dois, dei uma colada boa, dei uma apertada boa no Alex, assim, daquelas. Depois dei uma apertada boa no Henrique. Aí acabou a conversa. O Alex não sabe disso não, ele vai saber agora. O Henrique falou assim: eu quero falar com você, com o senhor. Particular? Ele é particular. Aí eu subi lá para cima com ele. Aí ele sentou para mim, olhou, que eu tinha sido muito duro com o Alex. Aí o Henrique falou assim: pai, você foi muito duro com ele, viu? Se ele fizesse, se ele achasse ruim e fizesse o que você falou mesmo? Que eu dei opções, né? Possibilidades. O que nós ia fazer? A gente é família. A gente já é uma família. E se ele for embora? E se ele nunca mais voltar? Eu falei: entendeu? Isso mesmo, nós já somos uma família. E a sua dor, a sua preocupação é legítima. Só que do mesmo jeito que ele tem escolhas, você também tem. Mesmo sendo uma família. E vocês têm que aprender a se tornar homens de responsabilidade. Por isso vocês são cobrados. Por isso vocês têm obrigações. Por isso vocês têm que dar valor à vida. Isso é a família, pessoal. Família de verdade. Com aqueles problemas. Sabe aqueles probleminha? Você levanta, olha um para o outro, já está... Acontece lá? Lá em casa acontece. Não fiz nada. Faz cara de anjo. Eu? Fiz nada. Né, amor? Já está brava comigo. Mas comigo? Te amo tanto. Acontece? Acontece. Mas é a vida real. David, então você está falando para mim que em primeiro lugar eu busco a minha família. Aí não. Aí tem um probleminha, sabe por quê? Deus, Cristo, homem, mulher, filhos. Toda vez que a sua mulher, seus filhos, descobrir que eles estão acima do que o reinado de Cristo sobre a sua vida, a chance deles se tornarem os seus ídolos é muito grande. Então eu busco em primeiro lugar o reino de Deus. Eu busco Deus, eu busco Cristo. Eu sirvo a Deus, sirvo a Cristo e sirvo a minha família. Então você está falando para mim que entre a igreja institucional e a minha família, eu posso abrir mão da igreja e ficar com a minha família? Não, de fato a família está muito acima da instituição igreja, mas muito. Porém, como existe uma ordem, Deus, Cristo, família, é na vida comunitária que se recebe o nutriente para você entender sobre Deus e Cristo. Entende? E é por isso que a família deveria viver em comunidade. David, então a gente vai ter reunião todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e eu não vou ter tempo para minha família? Está errado. Tem que ser família. Mas Deus precisa estar nesse negócio. Porque senão você nunca vai conseguir ser família.
Deus, Cristo, homem, mulher, suas proles. Deus, Cristo, homem, mulher, suas proles. Toda vez que a gente mudar essa ordem, algo vai sair errado. E nós vamos perder. Por que nós pregamos isso hoje? Eu não acredito que o avivamento virá por outro caminho. Eu acredito em famílias avivadas, lares avivados, bairros avivados, cidades avivadas, países avivados. Entende? Não é outro caminho. Deus não vai descer numa conferência. Deus vai descer em lares, em famílias. Ele pode até vir aqui numa reunião nossa, mas ele sabe o que ele vai fazer? A hora que você voltar para sua casa, ele vai olhar e falar assim: como é que vai ser hoje? Porque o culto é a vida, e a vida é o culto. Entende? E é por isso que a gente gasta, soa, para gerar família para as demais famílias da terra. A gente acredita nisso. Amém, irmãos? E o casamento do Paulo e da Priscila está chegando, né? E a gente está ali gerando com eles, orando por eles, para que eles sejam uma família sacerdotal, uma família para as demais famílias da terra. A cada dia, Cristo seja visto nessa família, né? Só que posso contar um segredo? Posso expor a irmã? A irmã já um dia chegou na minha casa e falou assim: expor a irmã, né? Eu não acredito nesse negócio, não. Esse negócio de família não vai dar certo para mim, não. Não acho ninguém, não namoro com ninguém. Tem quanto tempo que eu estou sozinho? Eu estou esperando até hoje. Se ele está vindo cavalo branco, o cavalo quebrou a perna. O Ejec está empacado. Não é mesmo? Palavras da irmã. E eu falava para ela: calma, irmã. Tem que aprender a discernir o tempo e o modo. Deus tem um tempo e tem um modo, minha irmã. Chegou. Fechando, seja a melhor pessoa que você possa ser hoje. Se você ainda não casou, aperfeiçoe. Seja a melhor pessoa. Ah, o que eu preciso fazer? Você precisa se tornar homem. Você precisa se tornar a melhor mulher possível. Você precisa fazer boas perguntas. Você precisa ser discipulado por alguém que olha para Jesus e por Jesus Cristo, né? Você precisa, aqui ó, se você quiser 2 aqui para você ajudar, me ajuda, né? Falo para eles: casa cedo, né? Eu quero ter a coragem, falei para o Claudinho ontem, a gente concordou, quero ter a coragem, fez 18 anos, 19, 20, peteleco na orelha, vaza. Casa, família e vaza. Vai viver sua vida. No sentido de, vai amadurecer, vai buscar algo em Deus. Está entendendo? Vai ter sua casa. Vamos fluir. Acredite, Deus é um Deus de família. Sonhe com uma família. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos, coloca de pé. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã e obrigado por essa palavra. Que o Senhor continue conservando as nossas famílias. Continue conectando propósitos, ajudando a gente a viver como marido e mulher, como pais, mães, como solteiros, como solteiras, como os adolescentes, como jovens, como idosos, como pessoas que fazem parte de uma só família, que é Cristo. Cristo em nós. Eu abençoo, Pai, os casais aqui. Que as relações sejam lubrificadas pelo Espírito Santo. Que onde o amor não está florescendo, que de alguma forma o Teu Espírito Santo possa trazer nova cor. Que o Senhor possa fazer com que aquele jardim que estava maltratado, que nasça flores ali de novo. Que nós, como maridos, aprendamos, Pai, a cada dia a amar nossas esposas como elas precisam. E que as nossas esposas aprendam a cada dia a nos respeitar como a gente precisa.
Que os nossos filhos e as nossas filhas aprendam que o nosso cuidado é a extensão do cuidado do Pai Celestial. E Deus, eu oro por esperança também aos meus caros irmãos que ainda não chegaram lá. Pessoas tão feridas por relações que os machucaram, os defraudaram, arrancaram pedaços, sonhos que ficaram despedaçados, e ao ouvir essas palavras hoje, elas pensam que gostariam de viver isso, mas não tem esperança. E nós, como família, queremos abençoá-los com esperança do alto. Que o Senhor faça brotar uma semente de esperança no coração. E que, em especial, Pai, gere oportunidades. Faça conexões. Faça apresentações de pessoas que têm propósito e que propósitos nasçam também de possibilidades. Sobretudo, Senhor, nós oramos que nossa expectativa última se mantenha nessa ordem, onde o Senhor, nosso Pai, continua sendo cabeça de Cristo, Cristo continua sendo cabeça do homem, e nós, homens, cabeça da mulher. E nessa união, haja uma harmonia de cultivo da família. Que o Senhor seja engrandecido nas nossas casas, Pai. Que o Senhor seja engrandecido na vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.